Olá, bom dia você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Estou feliz por você estar por aqui. Já orei por você e quero que Deus abençoe você e sua família no nome de Jesus. Hoje vamos trazer um assunto maravilhoso com o título A humildade o levou à glória. A soberba o fez cair dela. A humildade o levou à glória. A soberba o fez cair dela. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor. A palavra de Deus talvez para muitos vai ser um pouco polêmica, porque muitas pessoas passam por cima deste assunto, mas nós queremos falar aquilo que está no coração do Senhor e trazer uma palavra de vida, uma palavra, Deus, de ânimo, uma palavra que nos leva, Deus, a buscar a santificação diante do Senhor e a abandonar o pecado a cada dia mais. Fazendo isto, Deus, nós cairemos na graça do Senhor. E se temos a graça do Senhor em nós, isto nos basta. Foi o que o Senhor Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Então nós agora oramos assim, crendo que teremos neste momento a graça do Senhor para vencermos todos os males e inimigos desta vida. E, ó Deus, cada dia mais sermos abençoados pelo Senhor. No nome de Jesus eu oro com esta pessoa que assiste e impetro esta bênção do Senhor na vida dela e dos familiares dela agora, no nome de Jesus. Amém. A humildade o levou à glória. A soberba o fez cair dela. Vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Samuel capítulo 13. Neste capítulo nós vamos falar o que aconteceu em Samuel, 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, quando Samuel disse a Saul: você vai então para Gilgal e ficará lá 7 dias, esperando para que eu vá oferecer o sacrifício e te dizer o que fazer. Que situação Samuel estava falando para Saul, né? Que muitos não preocuparam, muitos leitores estudiosos da Bíblia não preocupam com isso, mas se cumpre agora no capítulo 13. 3 capítulos depois se cumpre esta palavra de Samuel. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, se cumpre no capítulo 13. Propriamente no versículo 11 e 12. Vamos ler então versículo 1 e 2 e depois o 11 e o 12. Versículo 1 diz assim: Saul reinou 1 ano em Israel, sobre Israel. E no segundo ano, tem uma Bíblia que diz que Saul tinha 30 anos quando começou. Acho que a Bíblia colorida, né? A Bíblia colorida, ela diz que, não lembro qual o tradutor dela, mas ela diz que Saul começou a reinar com 30 anos de idade. Mesmo período que Jesus começou seu ministério também, né? Então, entendemos que ele reinou um ano de paz, um ano de tranquilidade, né? Um ano de gozo. E isso acontece no segundo ano do seu reinado. Saul escolheu para si, versículo 2, 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul em Miquimás e no Monte Betel, nos montes de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, na cidade que Saul nasceu. E o restante do povo ele enviou, cada um para sua tenda. O restante dos soldados, lembra dos 330.000 soldados que ele tinha antes? Ele então enviou cada um para sua casa, né? Aí ficou só com 3.000. 327.000 ele mandou para casa, porque a paz era tranquila. O tempo de Saul, esse primeiro ano, foi um ano tranquilo, né? Onde nós já falamos antes o que aconteceu. A festa grande da vitória lá contra Naás e os amonitas, né? A repreensão de Samuel falando sobre o pecado e trazendo o povo ao arrependimento por ter escolhido um rei. E Deus provou com trovões e chuva. Então agora eles arrependeram-se e as coisas começam bem, porque Samuel disse: se vocês servirem a Deus e honrarem a sua palavra e guardar os seus mandamentos, vocês irão bem e o rei também irá bem. E realmente foi bem por 1 ano. Agora estamos falando do segundo ano do reinado de Saul. Então lemos o versículo 2, agora vamos ler o 11 e o 12, que diz assim: e Samuel disse, ou Samuel perguntou: o que fizeste? E Saul disse:
como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, ou que o povo estava me abandonando, né, se afastando de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e os filisteus se reuniram em Miquimás, por isso disse eu, os filisteus desceram, ou melhor, os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor, ou eu não tive ainda a benevolência, o favor do Senhor. Então eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. Saul disse a Samuel exatamente isso aí. Mas como foi que isso aconteceu? Onde chegaram a este ponto? Por que Saul chegou a este ponto no seu segundo ano de reinado? O que acontece é o seguinte, vamos para a história. Depois de tudo isso que eu falei, estava tudo em paz. Saul então sai de Gibeá de Benjamim e vai para as montanhas de Betel, ali em Miquimás, perto das montanhas de Betel ali. O que acontece é que ele deixou o filho, Jonatas, lá em Gibeá de Benjamim. Neste período que ele estava lá só com 3.000 homens, talvez os filisteus entenderem então que Saul não tinha um exército equivalente, um exército forte, mas apenas 3.000 homens, 2.000 separados de 1.000. Lá estava Jonatas então em Gibeá. Acontece que os filisteus, então, começam a acampar por ali, perto de Gibeá, né? Ou melhor, perto não, ali nas áreas de Gibeá de Benjamim. O que ocorre é que Jonatas resolve atacar, então, a guarnição dos filisteus, né? A Bíblia não fala que os filisteus atacaram primeiro Jonatas. Ele resolve com os 1.000 homens atacar e ele vence essa guarnição. Esta notícia dele vencer a guarnição chega até a Saul. Só que Saul então toca a trombeta, né, o shofar, para alarmar o povo, dizendo: a guerra é iminente, guerra está por vir. Mas o que acontece é que saiu uma outra notícia também, que Saul vencera os filisteus e que agora os israelitas, o povo de Israel, se tornou abominável a todos os filisteus, que os filisteus agora estão uriçados, estão como marimbondos, a ponto de atacar. E isso começou então a gerar pavor. Você conhece bem dessas notícias com esses aí terroristas de plantão, de páginas sociais, que só mandam terror. A imigração está deportando, o bandido tal está matando, a polícia está matando, morreu tanto aqui, tantas pessoas estão com câncer, está saindo um grande... Esses terroristas de plantão gostam de trabalhar, porque hoje, né, tem muito aí que virou youtubeiro, né, youtubers, e Instagram e etc. E eles vão ganhando dinheiro com essas notícias, e muitas delas falsas. Bom, voltamos para a Bíblia então. Essa notícia se espalha, e isso criou um terror em Israel. E eles começaram a fugir. A Bíblia diz que eles começaram a entrar em cavernas, entrar em túneis. A nossa Bíblia fala em túmulos, mas eu prefiro ir para a Bíblia de Israel, que diz túneis, né? Entraram em túneis, fugiram para os penhascos, qualquer buraco que encontrava, eles estavam entrando, né? Para as montanhas, eles estavam fugindo para todo lado. O que acontece, então, é que Saul vê o povo alarmado. Saul então vai para Gilgal e convoca o povo em Gilgal. Mas Saul estava convocando um povo cheio de temor, cheio de medo, porque por um ano de paz e de tranquilidade, o povo então estava acostumado com aquilo. O que ocorre é que Saul, reunindo o povo em Gilgal, a Bíblia diz que os filisteus preparam-se para a guerra, para exterminar, para acabar com Israel. E o que fazem os filisteus? Juntam 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E a Bíblia diz que eles juntaram tantos soldados que era uma multidão como a areia do mar. Uma multidão incontável dos filisteus, dos inimigos. Mas voltamos para a Bíblia. Saul está em Gilgal,
E 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, Samuel dá uma profecia para Saul, que estando em Gilgal, esperasse por ele por 7 dias. Esse era o primeiro momento que Saul deveria esperar por Samuel por 7 dias. E que Samuel chegaria então, faria o sacrifício, Saul iria a oferecer o sacrifício para que Samuel fizesse, oferecer os animais, etc. E Samuel iria fazer então o sacrifício, abençoar o povo e dizer ao povo o que fazer. Samuel teria para o rei uma palavra de Deus. A humildade o levou à glória. A soberba o fez cair dela. Saul espera. E quando dá 7 dias, Saul então, vendo o povo abandonar, e abandonou uma multidão, muita gente abandonando, e tipo, não vou ficar aqui para morrer, porque os filisteus estão apertando. E o que ocorre é que Saul resolve fazer o que não competia a ele. Saul muda a estratégia, Saul muda os planos. Como não há um sacerdote para oferecer o sacrifício, eu mesmo o farei. E Saul então oferece o holocausto. E aquele era o 7º dia. Samuel estava por chegar. E quando ele termina de oferecer o holocausto, a Bíblia diz que então chegou Samuel. Chegou Samuel e Saul sai para recebê-lo, para saudá-lo, como se nada tivesse acontecido. E Samuel faz uma pergunta para ele: o que fizeste? Você vai lembrar desta pergunta. Lá quando Eva ouviu a serpente, e Eva pecou, e tem muita gente que prega umas heresias aí, algo que a Bíblia não diz, culpando Adão e metendo pau em Adão. Mas esta pergunta Deus fez para Eva: o que fizeste? Não foi feito para Adão essa pergunta? E eu tenho uma mensagem sobre isso aí, mas não é o momento. Mas essa pergunta foi feita a Eva: o que fizeste? Antes que Deus perguntasse a Adão o porquê que ele percebeu que estava nu, Deus perguntou para Adão: onde estás? Adão, tu não estás no local de encontro? Local que a gente sempre se encontrou, Adão, por que você está ausente? Talvez estava dizendo Deus: eu tenho saudade de te encontrar no mesmo lugar, na mesma condição, Adão. Mas para Eva ele perguntou: o que fizeste? O que fizeste, Eva? Para Saul, Samuel pergunta agora: o que fizeste, rei? E ele diz: eu senti que o povo estava temeroso, o povo estava abandonando e que os filisteus estavam aproximando. Então, temendo o povo todo me abandonar e os filisteus vindo e me destruir e destruir o povo, eu ofereci o holocausto. Samuel diz a ele: você foi nécio, você foi tolo, foi louco em fazer algo que não compete a você. Você pecou. E Samuel traz uma notícia para Saul que ninguém esperava. E ninguém fala muito disso. Eu costumo dizer que Davi entra, como se tivesse caído de paraquedas no reinado. Mas aqui afirma Samuel: olha, o teu pecado fez com que Deus mudasse os planos. E o governo, o reinado que seria para você e para tua família, para os teus descendentes, para sempre, Deus agora arranca de ti. Na nossa Bíblia diz Samuel que Deus buscou e encontrou. Davi ainda não era nascido neste período. Então na Bíblia de Israel, traduzida para o hebraico, diz: e Deus irá buscar, irá procurar um homem segundo o coração dele e o ordenará a ser príncipe sobre Israel. Está num plano futuro. Davi não tinha nascido. E Samuel fala exatamente, creio eu, como está a Bíblia traduzida em hebraico. Deus irá procurar, mas para você já perdeu, não tem recurso pelo pecado que você cometeu, Saul. E a Bíblia diz que Samuel então o deixa e vai
então para Gibeá. Olha que situação difícil. O homem que tinha tudo nas mãos. O homem que tinha um reinado para sempre. Um homem que veio da humildade, que achou que ele não era capaz de ser rei sobre Israel. Que era muito simples, muito humilde a família dele, a tribo dele era humilde. Agora se mete a sacerdote, assume o sacerdote e vai oferecer sacrifício que não compete a ele. Mudou a estratégia, mudou os planos. Quando vemos 1 Samuel 10:8, Samuel diz: então, depois do sacrifício, eu te direi o que fazer. Quando você lê o capítulo todo, você vê que Israel não tinha armas ali, que Israel não tinha lanças, que os filisteus é que amolavam as lanças, que preparavam, né, as armas de cortes para Israel, os machados, as foices, enxados e etc. Israel não tinha nada disso, ele não tinha ninguém que fizesse isso dentro de Israel, então precisava dos filisteus, e os filisteus, já esperando em atacar Israel, disse: nós não vamos amolar nenhuma ferramenta deles, para que eles não usem-as como arma de guerra, mas é o Deus de Israel, o destruidor dos inimigos de Israel, que era a potência de Israel. E Saul se esqueceu disso. Só Jonatas e Saul que tinha lança e que tinha arma cortante. Ninguém mais tinha Israel, mas Deus queria abençoar Israel. Deus queria abençoar seu povo. Porém, Saul se esqueceu disso e foi fazer o indevido, como Eva fez o indevido lá no jardim do Éden, e depois vai e dá ao homem. Saul, que fizeste? Samuel tristemente dá esta notícia para Saul: o teu reino acabou, será cortado de você e dos teus descendentes, e Deus dará um outro que será segundo o coração dele, que ele procurará e encontrará e ordenará a ele que seja príncipe sobre Israel. Quantos pastores hoje em dia, quantos cristãos hoje em dia estão mudando as estratégias de Deus e os planos de Deus e a palavra de Deus para criar nova estratégia, porque tem muita gente saindo da igreja dele e os abandonando. Mas se você e eu obedecermos a palavra de Deus, se você e eu formos fiéis a Deus, Deus nos honrará e Deus usará o profeta, usará a sua palavra para nos dizer o que fazer. Só seremos felizes se fizermos segundo a palavra de Deus, nada diferente dela. Mas tem muita gente inventando, porque tem pessoas saindo das suas igrejas. Então, ao invés deles buscarem a Deus, se jogarem aos pés do Senhor: eu sou um pastor, estou perdendo membros. Por que está perdendo membros? Porque você não ensinou os teus membros a terem coragem, a ter bravura, a crer em Deus sobre todas as coisas e a entender que a nossa vitória vem de Deus. Em Romanos diz: o salário do pecado é a morte. Quando você começa a pecar, você começa a morrer diante de Deus e diante do mundo. Você começa a se definhar diante dos teus inimigos. O salário do pecado é a morte. Por isso, eu não gosto muito dessa expressão: eu sou pecador, o outro é pecador, todos nós somos pecadores. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E se ele é vencedor, eu sou vencedor com ele. E se ele é santo, eu sou santo com ele. E se ele é capaz de vencer as minhas batalhas, eu confio nele. E eu não vou lançar a minha mão, o meu braço, o meu corpo ao pecado, porque Deus me separou para ser santo e santa diante dele. Deus abençoe você com esta palavra, no nome de Jesus, e te faça entender que Deus te chamou para ser santo e santa no nome de Jesus. E essa questão de eu pequei, eu fiz isso, estas questões é para frouxos. Os fortes se desviam do pecado, os fortes lutam contra o pecado. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Deus te dê graça, confiança na palavra dele. A humildade o levou à glória, a soberba o fez cair dela. Deus quer abençoar você, Deus quer engrandecer o nome dele na sua vida. Seja você corajoso, seja você um entendedor da palavra de Deus. Se você se considera esse fraco pecador, a Bíblia diz o fraco: eu sou forte, o pecado não me domina mais.
Aquilo que eu era, eu sou nova criatura agora. As coisas velhas se passaram. Eu não tenho nem que me lembrar delas mais, porque o pecado que me separava de Deus é motivo para mim de vergonha em falar deles. Mas a glória de Deus que me reveste, a glória de Deus que me une, isto e disto eu vou falar. Das bênçãos de Deus eu vou contar. Eu não preciso testemunhar minha vida pregressa para tocar em ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então eu sou um vaso que jorra coisas boas, que flui de mim coisas boas, que através de mim Deus pode usar para tocar outras pessoas, mas não contando a minha vida pregressa e a minha miséria passada. É contando a vitória que Deus tem me feito caminhar nela. E a bênção e a unção de Deus que não sai da minha vida desde o amanhecer até o anoitecer. E quando estou dormindo, a glória dele continua manifestando em mim. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, eu trago essa palavra de ânimo a você. Humildade diante de Deus, mas diante do mundo covarde, cheio de inimigos, bravura, persistência e posição diante de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Deus já te deu o dom gratuito da vida eterna. Você não pode viver pecando, porque vivendo pecando você vai se separando de Deus. E Deus não quer usar a sua palavra como sabão, vai ficar todo dia te limpando de sujeiras. Deus quer que você seja exemplo para os fiéis, seja limpo e limpa, caminhando nesta terra, como santos de Deus nesta terra, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, um abraço meu.